Olá, tudo bem? Nós vamos falar agora um pouco sobre a formação dos Estados Unidos. A primeira tentativa inglesa de colonização da América se deu no reinado da poderosa Elizabeth I. E em 1585, essa rainha deu permissão a um nobre inglês, Sir Walter, para iniciar a colonização da parte norte da América. Então, Sir Walter Raleigh fundou um pequeno povoado na costa leste da América, o que batizou de Virgínia. Mas essa primeira experiência inglesa de colonização da América fracassou. E esse fracasso deu-se sobretudo à fome, às doenças e à resistência indígena. Centenas de povos indígenas, como os Cherokees, Comanches e os Apaches, habitavam a América do Norte quando os europeus lá chegaram. Ainda hoje, muitos lugares dos Estados Unidos têm nomes de grupos indígenas, como Dakota, Massachusetts, Illinois, Missouri, entre outros. A colonização inglesa na América acabou provocando a morte física e cultural de muitos povos indígenas da região. Os colonos ingleses não fizeram nenhum esforço significativo para integrar os índios. As uniões entre colonos e mulheres indígenas não eram estimuladas. Houve miscigenação, mas em um número bem menor do que na América Espanhola e nas terras onde é hoje o Brasil. No início do século XVII, a monarquia inglesa fez uma nova tentativa. Confiou a duas grandes companhias de comércio a tarefa de iniciar a colonização da América do Norte. Essas companhias eram formadas por comerciantes interessados no transporte de pessoas e mercadorias com intenção de lucro. Eram, portanto, empresas capitalistas. Para atrair pessoas, companhias lançaram uma propaganda prometendo terras férteis e uma nova vida àqueles que embarcassem para a América. Na Inglaterra, essa propaganda atraiu pessoas de diferentes origens e condições sociais, entre as quais cabe citar degregados, aventureiros, mulheres pobres, vendidas aos colonos como esposas, camponeses sem terra, que muitas vezes iam trabalhar como servos temporários, grupos religiosos, protestantes ingleses, puritanos, batistas, presbiterianos e outros que fugiam da Inglaterra devido à perseguição política e religiosa movida pela monarquia inglesa. Além dos ingleses, outros europeus de diferentes origens, escoceses, irlandeses, alemães, franceses e holandeses foram para a América do Norte em busca de uma vida melhor. Esses grupos todos constituíram inicialmente a população das 13 colônias da América do Norte, que puderam ocupar em colônias do Norte
ou Nova Inglaterra, colônias do Centro e do Sul. O desenvolvimento das 13 colônias variou de acordo com as condições geográficas e os interesses dos colonos. As colônias do Sul se desenvolveram com base na grande propriedade escravocrata, a plantation, onde geralmente se exploravam um único produto, como o tabaco, o algodão ou o anil, destinados ao mercado externo. Os fazendeiros sulistas vendiam seus produtos para a Inglaterra e dela compravam quase tudo de que necessitavam. Aos poucos, os sulistas foram substituindo servos brancos por africanos escravizados, originados da África Ocidental. E em 1620 a 1860, cerca de 400 mil africanos foram levados para a América do Norte para trabalhar como escravizados. Com isso, formou-se na região uma sociedade escravista marcada por grandes desigualdades. Já nas colônias do Centro-Norte, desenvolveram-se com base na pequena propriedade, na policultura, a produção de manufaturas e no comércio triangular. Um comércio lucrativo que envolvia a América do Norte, a África e as Antilhas. Esse comércio consistia em usar navios próprios. Os colonos do Norte conseguiam melaço nas Antilhas e o transportavam em rum. Trocavam o rum, armas, tecidos por pessoas escravizadas na costa ocidental da África. Em seguida, levavam os escravizados para serem vendidos nas fazendas das Antilhas e de lá voltavam com mais melaço de cana para transformá-los em rum. Essas diferenças entre o Centro-Norte e o Sul refletiam-se no relacionamento dessas áreas com a metrópole. Enquanto o Centro-Norte foi se desenvolvendo com certa independência econômica e financeira, o Sul evoluiu, mantendo estreita dependência da Inglaterra. No aspecto político, as 13 colônias desenvolveram-se com grande autonomia. Cada colônia tinha sua assembleia, que era encarregada de elaborar leis, votar o orçamento, administrar o recolhimento dos impostos. E assim, desde cedo, os colonos americanos desenvolveram hábitos e sentimentos de autonomia em relação à metrópole inglesa. A força política e econômica dos colonos americanos ajuda a explicar a sua capacidade de resistência e de organização. No início do século XVII, primeiro século da colonização da América do Norte, a Inglaterra quase não interferiu nos assuntos internos das 13 colônias. No século seguinte, porém, a Inglaterra mudou a sua política e passou a oprimir suas colônias na América. Entre os motivos que levaram a essa mudança, podemos citar a concorrência que as mercadorias norte-americanas
faziam as inglesas no mercado externo. As guerras entre Inglaterra, que a Inglaterra se envolveu, a Guerra Franco-Índia, iniciada em 1754, quando os colonos norte-americanos invadiram as terras indígenas situadas além dos montes Apaches, provocando a reação dos franceses que lá viviam e dos indígenas aliados a eles. A Guerra dos 7 Anos, motivada pela disputa entre França e Inglaterra por terras situadas na África e Ásia e na América do Norte. A Inglaterra venceu as 2 guerras, mas saiu delas financeiramente abalada e, para recuperar-se, aumentou impostos pagos pelos habitantes das 13 colônias. E na segunda metade do século XVIII, a Inglaterra impôs uma série de leis opressivas que afetavam duramente os colonos norte-americanos. A Lei do Açúcar aumentava os impostos que os colonos deveriam pagar sobre o melaço, o vinho, o café, a seda, o linho nos seus portos. Também obrigava os colonos a comprar o melaço para fazer o rum das Antilhas inglesas. Antes, os colonos compravam o melaço de quem vendesse mais barato, as Antilhas francesas ou as holandesas. Os colonos organizaram vários protestos, mas não foram ouvidos. Lei do selo. Dizia que todos os contratos, jornais, cartazes, cartas e certidões que circulavam nas 13 colônias deveriam receber um selo comprado do governo inglês. E os colonos reagiram, invadindo agências postais e queimando maços de selos. E iniciaram uma campanha com o lema: sem representação não pode haver tributação. Isto é, se não tinham sido consultados, não podiam ser taxados. A Inglaterra acabou suspendendo a lei, mas no ano seguinte lançou novos impostos. Lei do chá. A Inglaterra entregou à Companhia das Índias Orientais, sediadas em Londres, o controle sobre a venda do chá para as 13 colônias. Disfarçados de índios, cerca de 150 colonos invadiram 13 navios ingleses no porto de Boston e atiraram o chá ao mar. Leis intoleráveis. Em resposta ao episódio do chá, a Inglaterra decretou um conjunto de leis que os colonos norte-americanos consideravam intoleráveis. Sendo esta o fechamento do porto de Boston, até que os colonos pagassem os prejuízos causados com o derramamento do chá ao mar. A ocupação de Massachusetts pelo exército inglês e o julgamento dos colonos rebelados por tribunais ingleses. Naquele mesmo ano, os representantes das colônias organizaram-se e o primeiro Congresso Continental da Filadélfia, no qual redigiram um protesto contra as leis intoleráveis. O governo inglês respondeu, ordenando a destruição de um depósito de armas dos colonos. Estes reagiram, tiveram início as batalhas de Lexington e de Concorde. As
as primeiras da guerra pela independência. E os representantes das colônias organizaram então o Segundo Congresso Continental da Filadélfia, que depois de intensos debates optou pela separação, conclamou os cidadãos às armas e nomeou George Washington comandante das tropas norte-americanas. E em 4 de julho de 76 ficou pronta a Declaração da Independência, por meio da qual eles declararam-se livres e independentes da metrópole inglesa. Seu principal autor foi Thomas Jefferson, e na Declaração de Independência, inspirados nas ideias de John Locke, os colonos defendiam a resistência, a tirania, o direito à vida, a liberdade e a busca da felicidade. A Guerra dos Patriotas contra os Jaquetas Vermelhas foi difícil e se estendeu por cerca de 6 anos. E ao vencer a Batalha de Saratoga, em 1777, os colonos atraíram o apoio da França, da Espanha, da República, das Províncias Unidas, Holanda, antigas rivais da Inglaterra, que passaram a ajudá-los com armas, soldados e com dinheiro. Com a ajuda externa, os norte-americanos conseguiram vencer a luta em 1783 pelo Tratado de Paris. A Inglaterra reconhecia a independência das 13 colônias e era o primeiro país da América a tornar-se independente. Os Estados Unidos estavam livres. Era preciso agora organizar um novo país, definindo os direitos e deveres dos cidadãos. E a Constituição do país ficou pronta em setembro de 1787. E é a mesma até hoje, embora tenha recebido algumas modificações. A Constituição definia os Estados Unidos como uma república federativa e presidencialista, porque as ex-colônias que passaram a ser estados ganharam autonomia para criar leis próprias, organizar forças militares e pedir empréstimos no exterior. Os poderes, seguindo a teoria de Montesquieu, ficaram divididos entre executivo, legislativo e judiciário. E o poder executivo cabia ao presidente da República, que era eleito indiretamente. Os eleitores de cada estado escolhem seus deputados, que formam um colégio eleitoral, que por sua vez elege o presidente da República. Para exercer o poder legislativo foi criado o Congresso, composto por 2 câmaras, a Câmara dos Representantes e o Senado. O judiciário era exercido no âmbito federal pela Suprema Corte, que deveria garantir o cumprimento das leis. Logo no início da Constituição Americana, lê-se: nós, o povo dos Estados Unidos, estando incluídos todos os habitantes do novo país, a começar pelos indígenas. A independência traria prejuízos, pois, a partir de então, aumentou a pressão dos colonos sobre as terras indígenas a oeste do Mississippi. Para os descendentes dos africanos, a independência nada significou. Os negros escravizados continuaram na mesma condição. As mulheres, por sua vez, foram excluídas do direito de voto.
e na prática, portanto, a expressão nós, o povo dos Estados Unidos, referia-se apenas aos homens adultos e brancos que possuíssem certa renda. A maioria dos habitantes dos Estados Unidos foi excluída do processo político.